hoje eu quero falar sobre o título Marcas de um Discípulo de Jesus. Algumas marcas que estão destacadas aqui nos textos que nós lemos. Bom, como uma palavra introdutória, eu quero compartilhar com os irmãos algumas percepções. Eu acredito que, via de regra, todas as pessoas, classes, grupos ou movimentos, eles carregam certas marcas que o identificam, marcas que são muito inerentes neles. O que são essas marcas? Essas marcas desses grupos, essas marcas dessas pessoas? São características fortíssimas. São características que você bate o olho e fala, essa pessoa tem essa característica de forma muito evidente. São características muito fortes em uma determinada pessoa, ou características muito fortes em um determinado grupo. Tão forte que se torna a essência dessa pessoa. Você não consegue imaginar essa pessoa ou esse grupo sem essa característica. Isso é chamado de marcas. Então, as marcas são características fortes e inegáveis em uma pessoa ou em um grupo. Vou repetir. Marcas são características fortes e inegáveis em uma pessoa, em um grupo. Deixa eu trazer isso de forma ainda mais, prática. Por exemplo, eu tenho 2 irmãos mais velhos do que eu, sou caçulinha lá de casa. Tenho o Leonardo, que é 4 anos mais velho do que eu, e o Marcelo, que são 8 anos mais velho do que eu. O Léo, não sei nem se ele está assistindo, ele é diácono na igreja presbiteriana em Nova Venécia. Às vezes ele participa quando lá não está aberto. Mas, enfim, o Léo ele tem uma característica que é muito forte nele, que é ser comunicativo e alegre. Comunicativo e alegre. Tem alguém que conhece meu irmão, Léo? Porque às vezes ele vem muito pouco, a Thay, alguém mais? Você consertou? Achei que você conhecia. Mas alguém? Só a Thay? Lá em cima tem alguém que conheceu o Léo? Thay, você consegue... Faz sentido essa marca, o Léo comunicativo, alegre? Você consegue imaginar o Léo ser isso? Não. O Léo, gente, se o Léo é tão comunicativo e alegre, irmão vive lá todo dia, né? Antes de casar, obviamente. Eu não sei um dia que eu não vi o Léo conversando, alegre, mesmo passando por um momento difícil, ele tem essa característica, é um negócio muito, muito forte nele, muito forte. Se ele chegar aqui agora, você pode nunca ter visto ele, é um trem impressionante. Ele conversa com você como se te conhecesse há 200 anos, pergunta, você tem um papagaio, sua mãe, e conversa com todo mundo, hiper, mega comunicativo, agradável, alegre, um cara extraordinário. Então, essa é uma característica que o Léo tem, é uma marca, porque é tão forte que não tem ninguém que conhece o Léo, que você pode perguntar, fala assim, você consegue ver o Léo sem ser comunicado? Não consegue. Então, características fortes se tornam marcas na vida de uma pessoa. É isso que são as marcas. Por exemplo, se eu falar para você aqui, Albert Einstein, que característica que vem na sua mente ao falar de Albert Einstein? Um gênio, né? Eu vi uma pessoa inteligente. Você consegue imaginar o Albert Einstein sem associar a genialidade dele? Você pensa, não, para mim eu não concordo. Eu acho que o Albert Einstein é um cara, vamos dizer assim, no coloquial, né? Burro. Alguém acha isso? Não, porque a genialidade, a inteligência é algo muito forte pelas invenções dele. Se eu falar para você sobre o Walt Disney, o que vai vir na sua mente? Um cara o quê? Talvez visionário, criativo. Não tem ninguém pode falar, não, o Walt Disney não foi uma pessoa visionária. Não tem. É uma característica muito forte nele, que se torna uma marca. Então, a marca é justamente essas características fortes, inerentes. Para a gente ser mais gospel, né? Ser mais crente, deixa eu te falar. Se eu falar para você o nome de um personagem bíblico como Abraão, o que você fala como característica dele? Fé. Olha aí. Não tem como você imaginar falar de Abraão se associar a um homem que foi o pai da fé. Ou seja, é uma característica tão... Tinha outras características? Tinha. Muitas outras características, obediência, mas a fé é a marca de Abraão. Então, as marcas são justamente isso, características fortes, inegáveis, em uma pessoa ou em um grupo. Por exemplo, se eu falar policiais, via de regra, o que policial remete? A segurança. É a marca que carrega um grupo. E tantos outros que a gente pode, talvez, aqui falar como exemplo de marcas. Por que eu estou dizendo isso? Porque o verdadeiro discípulo de Jesus, ele também tem marcas que o identificam. Ou seja, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele deve carregar características fortes, características indeléveis, características inegáveis na vida dele. E domingo passado eu falei de 3 que Jesus mencionou, que tem que ter para dizer que é discípulo.
A primeira que eu falei no domingo passado foi renúncia total. Lucas 14. Verso 33 diz assim, ó: aquele que, pois, dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Tem que ter essa marca. Você não pode dizer que é discípulo se você não renunciar a tudo quanto tem, não estiver disposto a isso. Outra característica em Lucas 14, verso 26, é a devoção suprema, onde ele disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mulher, sua mãe, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, a minha devoção a Jesus deve ser suprema, maior até mesmo do que os meus vínculos afetivos mais íntimos, até mesmo do que a minha própria vida. Então isso é uma marca. A pessoa não pode dizer que é discípulo se não carregar essa marca. A outra que nós mencionamos foi carregar a cruz. Qualquer que não levar a sua cruz, não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Precisa estar disposto a carregar a cruz, a morte para si mesmo, a abnegação. Então são características. O Evangelho de João destaca mais 3, que nós lemos nessa noite. Onde você, não sei se você, provavelmente você observou, que sempre as frases de cada um dos versículos que nós lemos diz assim: se você fizer assim, assim você vai ser meu discípulo. Se fizer isso, se tiver isso, assim vai ser meu discípulo. E se tiver isso outro, assim vai ser meu discípulo. Mas 3 características, 3 marcas, 3 características fortíssimas, que para dizer que é discípulo tem que carregar. Que para dizer que é discípulo tem que carregar, não tem como não carregá-las. Os 3 textos que eu li na semana passada estão no Evangelho de Lucas. Os 3 de hoje estão no Evangelho de João. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é quem escreveu. O evangelista João. O evangelista João, ele tem completa autoridade para poder dizer o que ele está dizendo. Primeiro porque o escrito bíblico, né, que ele fez é inspirado pelo Espírito, porque toda a escritura é inspirada por Deus. Então o que ele está fazendo é uma inspiração que ele redigiu, é inspirado pelo Espírito. Mas mais do que isso, é que ele carrega essas marcas na vida dele. Ele carrega essas marcas de transformação no discipulado com Cristo. Ele viveu isso na essência. João foi um discípulo que foi tremendamente transformado na sua forma de pensar e, consequentemente, ele foi transformado na sua forma de agir, de falar, de reagir. Porque quando a gente muda a mentalidade, a gente muda todos esses aspectos, naturalmente, se de fato muda. Então a gente vê que o discípulo, esse João, ele tem autoridade para falar dessas marcas, porque ele carregou essas marcas na vida dele. Quer trocar aqui, Arthur? Licença, só um minutinho. Obrigado. Por que eu estou dizendo isso? Porque João, gente, é interessante a gente observar o contexto. Porque João, ele no início da caminhada com Cristo, ele, quem sabe qual o codinome que ele recebeu? Boanerges, ele e o Tiago, filhos do trovão, filho do trovão. No início, olha, pega isso. No início da caminhada com Cristo, ele foi chamado de filho do trovão. Qual que é o contexto que cerca essa palavra? De filho de trovão, porque eles passaram por uma cidade no início da caminhada com Jesus, e o povo rejeitou Jesus, o povo expulsou Jesus, o povo não queria Jesus. Aí o que João e o Tiago lá fizeram? Na hora o João falou assim, o filho do trovão, falou assim: manda fogo nesse povo, mata esse cidadão dessa cidade toda. Para trocar de novo? Olha que chique, gente. Obrigado, esse aqui, ótimo. Mata todo mundo. Olha, no início da caminhada você vai ver um João radical, talvez desejando morte de todo mundo, ali porque o pessoal tinha rejeitado, por amor a Cristo, ele manda, o Senhor manda fogo, e Jesus acalma ele, filho do trovão. Só que depois, com a caminhada com Cristo, esse filho do trovão, ele termina a caminhada conhecido como o apóstolo do amor. O cara que queria ver todo mundo fulminado, já começa falando que tem que amar todo mundo como Cristo amou. Por quê, gente? Anote isso. Porque conexões profundas geram transformações genuínas. Anote isso. Note isso para a sua vida. Conexões profundas geram transformações genuínas. Esse camarada caminhou tão perto de Jesus, de fato foi um discípulo, o apóstolo João, o discípulo João, caminhou, que a sua vida, o seu caráter foi transformado. Um cara que desejava matar, agora ele ensina os outros a amar.
O seu temperamento talvez impulsivo, quem sabe ele poderia ser um colérico, ou quem sabe ele poderia ser até mesmo um sanguíneo, pela impulsividade em reagir diante daquela situação. O temperamento continua o mesmo? Sim, mas moldado pelo Espírito. As 3 cartas, além do Evangelho, ele escreve 3 cartas. E as 3 cartas são cartas de amor. São cartas falando sobre o amor. Porque conexões profundas geram transformações genuínas. E isso não só no nosso relacionamento com Deus. Uma pessoa que fala que tem intimidade com Cristo e não tem vida transformada, ele não tem conexão com Cristo. Porque é impossível isso, não só, gente, no relacionamento com Cristo, mas em qualquer área da nossa vida. Por isso que eu falei, guarde isso para todos os aspectos. Porque as pessoas com quem você se conecta no seu dia a dia vai gerar transformações no seu coração. Conexões profundas, não só a nível espiritual, mas relacional. Tanto que existe uma frase no meio corporativo muito conhecida. Você é a média, quem conhece essa frase? Já ouviu várias vezes? É a média das 5 pessoas que convivem. A minha mãe falava isso de uma outra forma. Quem come, como é que é? Quem anda com porco, ela come. Porque as conexões, elas vão te gerar um impulso para isso. A Bíblia nos fala que quem anda com sábio, sábio se tornará. E os amigos de tolo, tolo se tornará. Porque as conexões, elas geram transformações na vida do homem. Então, quando um homem se conecta com Cristo, o caráter dele precisa ser transformado. O temperamento dele, mas eu sempre fui assim. O temperamento dele passa a ser moldado pelo Espírito. A vida dele passa por transformações e recebe marcas evidentes. E quais são essas marcas fortíssimas, indeléveis, inegáveis, que você olha e fala, Walt Disney, visionário, Léo, irmão do pastor Bruno, comunicativo, Faustão, falante, e pega qualquer pessoa, qual que é a marca que um discípulo precisa ter? 3 que o evangelista João coloca. Primeiro, João 8,31, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então só é discípulo de Jesus se permanecer na palavra. Permanecer, a pessoa que permanece no princípio da palavra, eu vou honrar, eu vou amar minha esposa, eu vou orar, eu vou buscar o Senhor. Uma pessoa que permanece na palavra, 2 características são evidentes nela: obediência e perseverança. Obediência e perseverança. Então, qual que é uma marca, como de Abraão é fé, de um discípulo de Jesus não pode faltar? Obediência e perseverança. É aquele que permanece na palavra. Então, no cristianismo, para ser discípulo de Jesus, não basta crer nele. Aceitei Jesus, eu acredito em Jesus, eu amo Jesus com palavras. É necessário permanecer. É necessário obedecer e continuar obedecendo. O que a gente já começa a aprender e trazer como aplicabilidade para o nosso coração? Que discípulo de Jesus não carrega só discurso, mas transformação. Discípulo de Jesus não carrega só discurso, mas transformação. Ele fala da palavra, mas sobretudo ele vive a palavra. O discípulo de Jesus, ele inicia a caminhada de transformação e ele permanece até o fim. Permanece na palavra, obediência e perseverança. Uma pessoa que permanece é uma pessoa que faz não aquilo que as emoções dela deseja, a não ser que as emoções estejam alinhadas com os princípios. Ela faz o que a palavra de Deus fala para ela fazer. Se a palavra de Cristo, um discípulo que permanece na palavra, se Jesus disse, perdoe o discípulo que permanece na palavra, perdoa. Se um discípulo que permanece na palavra entende que ele precisa servir, ele não é apenas um espectador no reino de Deus, ele se move, ele se envolve, ele serve. Se um discípulo de Jesus que carrega essa característica de permanecer na palavra, entende sobre o princípio de submeter a autoridade, ele não é aquele que rebela contra a autoridade, seja eclesiástica, seja governamental, seja uma autoridade civil, professores, polícia. Ele não se submete, ele não se rebela, melhor dizendo. Ele ora pelas autoridades, ele honra as autoridades, porque ele permanece na palavra. Não é o que o coração dele acha, não é o que o movimento faz, é o que a palavra de Deus diz.
Se manda eu amar a Cristo, como Cristo amou a igreja, amou até o fim. O amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, que jamais acaba. É esse amor que eu vou me empenhar. E eu vou praticar no meu casamento. Da mesma forma, a esposa para com o marido. Porque o que governa não é o que eu acho, não é o que o movimento da pós-modernidade dita, é o que a palavra de Deus nos fala. Porque discípulo que é discípulo, obediência e perseverança é uma característica fortíssima, portanto uma marca inegável nele. Faz um check-up no seu coração. Eu anotei uma frase que não há contestação na vida de um discípulo às ordens de Jesus. O que é ordem de Jesus é para ser cumprida. Pense um pouco sobre essa realidade. Quando eu obedeço e permaneço, eu manifesto amor. Porque João capítulo 14, verso 15 diz assim, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Faz um check-up no seu coração. Tem algo que você está fazendo por princípio ou pelo seu temperamento, que está desalinhado talvez com o princípio da palavra? Será que a obediência tem sido uma marca no seu coração sobre os princípios da palavra de Deus? E outra, obediência e perseverança, porque Mateus capítulo de número 24, verso de número 13 diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. É uma característica do discípulo de Jesus, é a perseverança. Então o discípulo de Jesus, ele inicia a caminhada, ele não interrompe no meio do caminho. E tantas pessoas que a gente às vezes vê que começaram a caminhada, mas interromperam a caminhada com Cristo por causa de homens. Porque fulano falou assim, fulano me decepcionou, o líder tal falou assim comigo. Não quero saber mais de Cristo, não quero saber mais da igreja de Cristo. Tem uma frase, não sei se eu ouvi, se eu li, eu sei que ficou marcado na minha mente, que quem deixa a igreja de Cristo por causa de homens, é porque nunca esteve nela por causa de Cristo. Quem deixa a igreja de Cristo por causa de homens, é porque nunca esteve nela por causa de Cristo. Porque o discípulo é aquele que imita o mestre. E se tem algo que Jesus fez por nós, foi a manifestação de perseverança. Judas negou, ele deixou de continuar o seu propósito? O propósito do Pai? Quando Judas o traiu, melhor dizendo? Quando Pedro negou? Quando todos abandonaram? Não, ele nos amou e amou até o fim. E se discípulo é igual ao mestre, se tem algo que o mestre fez, foi obedecer à vontade do Pai, a ponto de ele dizer: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E a pressão emocional que Jesus viveu, talvez nenhum de nós vivemos na nossa história, a ponto dos poros dele não eliminar suor no momento de tensão. Já viu quando às vezes dá crise de ansiedade, crise de pânico, você começa a suar do nada? Quem já teve sabe. Do nada, você está parado, você pode estar parado, você pode estar, não tem ninguém, de repente começa o coração disparar, com a suadeira. Agora imagine, já alguma vez saiu esse suor como sangue? Tamanha pressão emocional. Mas ele não cedeu, ele perseverou e perseverou até o fim. Então o discípulo é aquele que imita o mestre. Então Jesus está nos chamando para perseverar na fé. Porque quem é discípulo persevera. Perseverar no amor. A coroa da vida não está destinada para quem para no meio do caminho, mas para quem persevera até o fim. E eu quero declarar em nome de Jesus que um renovo do céu virá sobre a sua vida nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui, mas talvez você está cansado de tantas coisas, você está desanimado, e você não veio aqui ou se conectou aqui nesse culto por acaso. O Senhor faz forte ao cansado e multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Não coloque um ponto final onde Deus estabeleceu uma vírgula. Não é hora de parar. O renovo de Deus virá sobre a sua vida, a sua fé será renovada, mas persevere na caminhada com Ele. O discípulo de Jesus, ele está chorando, ele está louvando, ele está preso como Paulo ensina, e ele está cantando ao Senhor. A perseverança é a marca de um discípulo de Jesus. Será que essa marca está no seu coração? Você já entregou os pontos? Quem sabe você está batendo no tatame da vida por causa de tantas desculpas? Abandone as desculpas. Olhe para aquele que é o autor e consumador da sua fé.
Nem a cruz paralisou o propósito. A traição não fez ele paralisar o propósito. A negação dele, a vergonha diante das pessoas, não fez ele paralisar o propósito. Ele nos amou e amou até o fim. E por isso quem é discípulo imita o mestre. E se talvez você está com os joelhos fragilizados, o Senhor vai renovar os seus joelhos calejados de oração. O Senhor vai renovar a sua fé. O Senhor vai renovar o chamado na sua vida, na sua alma, em nome de Jesus. Mas nada vai, eu quero declarar, nada vai parar o que Deus começou na sua história. Você foi chamado para ser um discípulo de Jesus. E não apenas um espectador, um admirador, discípulo. Obediência, perseverança, vamos caminhar aqui, para a gente poder participar da ceia do Senhor. Outra característica forte, indelével, que deve haver na vida de quem carrega o discipulado de Cristo no seu coração: amar pessoas. Não há possibilidade de dizer que eu sou de Cristo se eu não amo vidas. E todas essas características que eu estou lendo para você, foi o próprio Jesus quem disse para os seus discípulos. João 13, que nós lemos, verso 35, diz assim: ó, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, gente, uma pessoa que não cultiva amor nos seus relacionamentos diários, não pode dizer que tem Cristo no coração. Preste atenção, uma pessoa, porque às vezes a gente ouve sobre o amor, e a gente trafega naquela viagem, né? O amor, eu amo as pessoas. Mas traga isso para suas particularidades, para fazer um check-up sincero sobre o seu coração. Uma pessoa que não cultiva o amor genuíno nos seus relacionamentos diários, não pode dizer que tem Cristo no coração. Porque às vezes a gente vê uma pessoa ali padecendo, uma pessoa sofrendo, a gente, eu vou amar, vou ajudar, isso é amor, isso é manifestação de amor. Mas a maior teste de amor é o dia a dia dentro de casa. Como você trata sua esposa? Como você trata seu marido? Como você trata seus filhos? Como filhos tratam seus pais? O maior check-up do nosso coração está nos nossos relacionamentos diários. Quem não ama a pessoa que convive com ele, não pode dizer que ama a Deus. É impossível amar a Deus sem amar os outros. 1 João, de novo, o evangelista João fala de amor. Capítulo 4, verso 20 diz assim: se alguém diz eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, repulsa o seu irmão, é mentiroso, porque quem não ama seu irmão ao qual vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O amor é a base do cristianismo. Tanto que Jesus ele é incitado pelos fariseus para resumir toda a lei em um grande mandamento, e ele coloca: mestre, qual que é o principal dos mandamentos? Ele fala dois: amar a Deus sobre todas as coisas, vai falando sobre toda a força, todo entendimento, todo o seu coração, de toda a sua alma. E o segundo, que é semelhante a esse, que carrega o mesmo peso, é amar o próximo. É amar vidas, é amar pessoas. Então a base do cristianismo é amor. E o amor, como eu disse, ele faz sentido quando a gente começa a trazer ele para perto para a realidade dos nossos relacionamentos. Vou fazer isso de forma mais prática, de forma rápida aqui. Uma das manifestações palpáveis do amor é o exercício do perdão. Quer saber se você está praticando amor como um discípulo de Jesus deve praticar amor? Avalie como está o seu nível, como está a sua dinâmica de exercício do perdão. Tantas pessoas carregam traumas, rancores, ódio, raiva de tantas pessoas na caminhada, dentro da igreja, um líder que falou algo com ele, às vezes um pai, uma mãe, dores desafiadoras de lidar, mas às vezes esse rancor ainda está matando a sua alma, o seu coração. A falta de perdão é uma realidade de que o amor ainda não está sendo um fator de marca de discípulo no seu coração. Quer mostrar que é um discípulo de Jesus? Quer evidenciar isso na prática? Para quem que falta você liberar perdão? Independente do nível de ofensa.
Porque a nossa dívida para com Deus, depois você lê Mateus 18, a nossa dívida para com Deus, ela é impagável. Não tem nada que você possa fazer, que eu possa fazer, que possa pagar a nossa dívida com Deus. E Ele foi lá e nos perdoou, e a misericórdia dele se renova a cada manhã, e não tem fim. E como que eu devo reproduzir o perdão na vida dos meus relacionamentos? Assim como o Senhor, Colossenses, assim como o Senhor vos perdoou, perdoai-vos aos outros. Uma evidência de que o amor é uma marca no meu coração é quando o exercício do perdão se torna uma realidade nos meus relacionamentos. Pedro, tu me amas? Um segundo fator palpável para que a gente possa saber se de fato o amor é uma evidência no meu cristianismo, é eu ver como que eu vivo em comunhão, porque não tem como experimentar cristianismo em isolamento. Tanto que o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é uma trindade que vive numa comunhão perfeita. E se nós, seres humanos, queremos viver a plenitude da nossa humanidade, nós precisamos ter relacionamentos saudáveis. Então, quer saber se o fator, se a característica do amor é uma marca no seu coração? Me fale como estão os seus relacionamentos interpessoais. Qual a nota que você dá para o seu relacionamento com seu pai? Qual nota você dá para o seu relacionamento com sua mãe? Qual a nota que você dá para o relacionamento com seu patrão, com seu gerente, com as pessoas que você convive? Qual a nota que você está dando? Como está o nível dos seus relacionamentos? Você acredita que Jesus poderia ter feito com que o evangelho alcançasse todo mundo, sozinho, sem precisar dos 12? Poderia ter feito? Sim. Poderia chegar, abrir o céu lá, os 4 cantos da terra. Se a terra em relação ao sol, a diferença enorme, imagina, Deus vai olhar para a terra e falar ali do céu. Todos os habitantes poderiam saber que Ele é o Salvador, Ele inclina o coração para onde quer, mas Ele decidiu fazer isso através de pessoas, cultivando relacionamento diário, para nos ensinar o quanto que a prática do amor é indispensável. Então faça esse check-up dessa marca no seu coração. Como estão os seus relacionamentos interpessoais? Eu finalizo. Eu não estou falando de características, de algumas características. Eu estou falando de marcas. De coisas que o próprio Jesus disse, falou assim: se não tiver, não tem jeito. Se não tiver, não pode ser meu discípulo. Tem que ter, isso aqui tem que ter. Pode ter outras coisas, podem ter, pode não ter, mas isso aqui tem que ter. Amor por vidas, obediência à palavra, perseverança nos princípios. Eu finalizo com João 15:8, em que diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Quanto que vai ser meus discípulos? Jesus disse: quando uma pessoa se torna discípulo? Quando ele der muito fruto. E é interessante que nem quando der fruto, é quando der muito fruto. Você foi criado como discípulo, você foi salvo, mas você não foi levado do céu. Seria legal não, deixa eu melhorar aqui. Seria um fator considerável, por exemplo, se Jesus salvasse a gente e já levasse a gente para o céu. Por que Jesus te deixa na terra depois de você ter sido salvo? Porque se a gente fica aqui nessa terra, a gente ainda vai, passando por tantas lutas, provações, enfraquecendo na fé. Por que nos salvo já não leva para a eternidade? Eu fiz essa pergunta uma certa feita aqui na igreja. Porque você está aqui para multiplicar isso, para reproduzir, para cumprir uma missão. Então, se você foi salvo e não cumpre uma missão, não dá fruto, você está fora do propósito do qual um discípulo deve ser discípulo. Porque um discípulo de Jesus, ele dá fruto e dá muito fruto. Esse mesmo texto de João 15, nós lemos o verso 8. O verso de número, vou encerrar em 5 minutinhos. O verso de número 5 diz assim, João 15:5: se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Se o cara está conectado com Cristo, ele dá muito fruto. Está escrito: se permanecer em mim e eu nele, se a gente está conectado profundamente, vai dar muito fruto. Então é uma marca de um discípulo,
o produzir frutos. João 15:16, outro texto, além de João 15:8, João 15:5, João 15:16. Vocês não me escolheram a mim, mas eu escolhi a vós outros para que vades e deis fruto. Mais uma vez, e que o vosso fruto permaneça. Então essa história, essa narrativa trata sobre a videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Nós somos os ramos. E nessa narrativa são 4 tipos de ramos. Tem um ramo que não dá fruto. João 15, verso 2, não dá fruto. O que acontece com um ramo que não dá fruto? Corta e joga fora. Existe um segundo tipo de ramo, um ramo que dá fruto. O que acontece com um ramo que dá fruto? Isso aqui é uma dinâmica, fala que ele poda. Ele poda. Então está dando fruto, ele poda para quê? Para dar mais fruto. Então tem o terceiro tipo de ramo, o que dá mais fruto. Ou seja, é aquele que passou pelo processo da poda e está em amplo desenvolvimento, está desenvolvendo. E terceiro, existe um quarto tipo de ramo, que é o ramo que dá muito fruto. Então tem o que não dá fruto, tem o que dá fruto, tem o que dá mais fruto e o que dá muito fruto. Que tipo de ramo você tem sido na videira que é Cristo? Um ele corta, o outro ele poda, é o tratamento de Deus. O outro tem desenvolvimento, o outro o Pai é glorificado. E é a evidência de se tornar discípulo. Qual deles você tem estado? Qual o ramo? Quem é você nessa videira? Que tipo de ramo é você nessa videira? Pastor, o que é o fruto? O fruto é o fruto do Espírito e o fruto do discípulo. Ou seja, é o fruto do Espírito no seu coração. Uma pessoa que conecta com Cristo, está conectada à videira, ele tem os frutos do Espírito: amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. 9. Então ele produz esse fruto nele, e ele produz fruto que é o fazer discípulos, que é o se envolver no reino, que é dar fruto no reino, os frutos do reino de Deus. Então é as virtudes espirituais e o fazer discípulo. Eu tenho uma frase para facilitar essa compreensão, que diz assim, dar frutos é reproduzir a vida de Jesus em nós e em outras vidas. Então, se você quiser resumir o que significa dar fruto, é reproduzir a vida de Jesus em mim e em outras vidas através de mim. Quando eu sirvo no reino, quando eu faço discípulos, afinal, antes de Jesus ser assunto aos céus, Mateus 28, ele faz o quê? Ide e fazei discípulos. E uma estatística, pastor, que foi noticiada sobre algumas entrevistando alguns cristãos, e eu fiquei estarrecido com ela, que diz assim: 45% dos cristãos nunca oram nem leem a Bíblia. Então quase a metade daqueles que dizem crentes nem oram nem lê a Bíblia durante a semana. 50% deles nunca fizeram uma oferta para missões. 80% nunca vão às reuniões que são ditas como oração, só de oração. 95% deles nunca conduziram uma pessoa a Jesus. 95% dos cristãos, uma pesquisa feita, nunca conduziram uma pessoa a Jesus. E 99% deles nunca discipularam alguém. Que é você pegar, ganhar uma vida para Jesus e fazer com que essa vida vá crescendo, crescendo, até ela se tornar um fazedor de discípulos. Será que a gente está nessa estatística? Onde a gente se encontra? Será que nos 95% que nunca conduziram uma pessoa a Cristo, ou nos 5% que conduziram? Nos 99% que nunca discipularam alguém, 1% que são verdadeiros discípulos de Jesus e que dão fruto, têm fruto e dão fruto. Marcas de um discípulo de Jesus: obediência à palavra. Não é o que o meu coração quer, não é o que eu penso, que a palavra de Deus diz. Perseverança nos princípios, amor às pessoas. Automaticamente, relacionamentos saudáveis é uma realidade na minha vida. Tem gente que tem confusão com todo mundo. Eu sei que você não conhece ninguém assim, mas existe. Como eu digo nas outras galáxias. Gente, já viu gente assim?
O cara arruma confusão, ele está no trabalho, ele está na igreja, ele entra no ministério, ele está na família. É confusão por todo lado, alguma coisa está errada, não tem a ver com Cristo isso. Marcas de um discípulo de Jesus: amor a vidas, relacionamentos saudáveis e frutificação abundante. Eu quero convidar você nesse momento a colocar-se de pé. E gostaria que você trouxesse a sua mente dentro dessas 3 marcas, né? Eu destaquei algumas palavras. Diga comigo: obediência. Diga comigo: obediência, perseverança, amor, frutificação. Vamos dizer mais uma vez juntos: obediência, perseverança, amor, frutificação. A última vez: obediência, perseverança, amor e frutificação. Feche os seus olhos. Qual dessas 4 palavras ditas você fala: essa palavra é uma realidade na minha vida? Qual delas você tem visto que é mais evidente em você? É obediência? Não, eu tenho obedecido, pastor. Eu tenho perseverado, eu tenho passado tanta luta, mas eu não vou desistir, eu não tenho desistido, estou firme na fé. Ou talvez você fale: não, meus relacionamentos estão saudáveis. Qual deles é mais forte, mais evidente na sua caminhada com Cristo? Pense aí: não, eu tenho produzido fruto, graças a Deus, tanto fruto do Espírito em mim, eu tenho visto ser moldado. Eu não sou perfeito, mas eu tenho visto esse moldar de Deus. Eu também tenho falado do amor de Deus, eu tenho usado as minhas redes sociais, eu tenho falado com as pessoas que eu convivo, eu tenho servido no reino, na igreja, eu tenho de fato produzido fruto. Glória a Deus por isso. Qual que é a marca mais evidente? Traga para o seu coração e agradeça a Deus por isso. Traga para o seu coração e diga: Jesus, obrigado, obrigado. Talvez você vai falar de 2, talvez você vai falar de 3. Vai falar: obrigado, Jesus, obrigado. Agradeça ao Senhor, porque essa marca está no seu coração. Agradeça, louve, exalte a Ele por isso. E eu gostaria que você também trouxesse a sua mente, se porventura, dentre essas palavras que nós citamos aqui, se existe alguma delas que talvez está fragilizada, em frangalhos na sua caminhada cristã. Talvez não é uma realidade. Pastor, eu preciso dar frutos, eu preciso ter o fruto do Espírito, eu preciso dar fruto, eu não tenho dado fruto. Eu não quero ser um ramo que não dá fruto, porque eu vou ser cortado, porque o Senhor tem misericórdia. Então você vai orar por essa área e falar: Senhor, essa semana eu vou me posicionar nessa área, porque você foi chamado para ser discípulo, querido. O Senhor está trazendo a gente para forjar o caráter. E aleluia, todas as vezes que Jesus chama os discípulos para perto e vai forjando o caráter, sabe por quê? É porque Ele tem preparado algo extraordinário para fazer através da vida dos discípulos. A caminhada do discipulado, do moldar de Jesus no coração deles, não foi por acaso. Depois Jesus falou: eu dou autoridade para vocês, vocês vão sair, demônios não vão permanecer nas pessoas, os enfermos serão curados. O que Jesus está tratando em nosso coração é preparando o nosso coração para ser terra fértil de milagres. As pessoas se conectarem na sua vida e se conectarem em você, vão se render a Cristo, vão ser curadas, vão ser libertas, porque o moldar de Jesus é para um propósito maior. Oh, aleluia, obras maiores tu farás. Obras maiores tu farás. É o Senhor falando para o seu coração nessa noite: persevere na caminhada, alinhe o que precisa ser alinhado, porque o Senhor tem coisa gloriosa para fazer na sua vida, na sua história e através de você. Espírito Santo de Deus, eu gostaria que você colocasse a mão sobre o seu coração. O Ministério de Louvor vai estar cantando uma canção agora, e ao som dessa canção você vai orar sobre essa palavra em nome de Jesus. Dizer: Senhor, fortalece em mim, ó Deus, aquilo que tem se tornado uma realidade. Essa obediência, essa perseverança fortalece, e algo que eu preciso melhorar, Senhor, aperfeiçoa em mim. Você pode agora falar isso com o Senhor, você pode pedir para Jesus te moldar. Espírito Santo de Deus, é você e Deus agora, querido. Não perca esse ambiente, não perca essa palavra, torne o seu coração agora como terra fértil. Deixe essa semente do Evangelho produzir fruto. Não seja mais um domingo na sua vida, não seja mais um bater cartão na igreja e sair para uma semana comum. O Senhor tem preparado uma semana extraordinária a partir daquilo que Ele está fazendo no seu coração hoje. Você pode adorar o Senhor, você pode orar ao Senhor agora nesse momento. O louvor pode cantar, pode cantar. Enquanto o louvor estiver cantando, eu quero pedir os obreiros para vir aqui à frente, para preparar para a mesa da ceia. Espírito Santo de Deus, o Deus vivo está aqui operando no seu coração. O Deus vivo está aqui moldando o seu caráter. O Deus vivo está aqui ativando a sua fé. Essas marcas, as marcas de Cristo, eu carrego as marcas de Cristo, serão uma realidade na sua vida. As marcas de Cristo serão uma realidade na sua caminhada.
Espírito Santo de Deus. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida Se lance no braço dele, nos braços dele. está nas mãos do meu Jesus, que vive. Podemos cantar um coro mais uma vez? Levante a sua mão direita aos céus e declare isso agora, porque Ele vive. Porque Ele vive. Deixa Ele moldar o seu coração. Você é um discípulo, imita o mestre. Posso crer. Persevere como mestre. Obedeça apesar das circunstâncias, das pressões. Ame pessoas não por aquilo que elas fazem, mas por aquilo que Deus fez na sua história. Aleluia! Oh, glória! Você vai frutificar. Tem muita gente que vai ser alcançada através da tua vida. Muita gente vai ser alcançada através do teu ministério. Se abra, se encha do Espírito. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor prepare o nosso coração, ó Deus. Essa palavra não voltará vazia, porque ela cumprirá o propósito pela qual, ó Deus, lhe apraz. O Senhor não conectou, ó Deus, essas vidas que estão conectadas pela rede social. E essas que estão, ó Deus, esses servos e servos do Senhor que estão aqui presenciais, por acaso. O Senhor está forjando e formando discípulos, ó Deus, discípulos que serão, ó Deus, usados de forma sobrenatural. Discípulos que vão, ó Deus, frutificar de forma abundante no teu reino, que vão evidenciar a tua glória, a tua face, o teu caráter. Ah, Espírito Santo, nada vai impedir o que o Senhor tem para fazer na vida dos teus filhos e através da vida deles. Então enche nessa noite, enche da tua presença, enche da tua glória, enche do teu Espírito. Ah, Espírito, renova, renova a fé, renova. Adora Ele como Ele. Meu irmão, você está vivo, celebre a vida. Você não está numa marca, celebre a vida. Eu sinto Deus nessa casa. Eu sinto Jesus trabalhando Pedros aqui, Pedros, Joões. Jesus está preparando aqui discípulos, multiplicadores, que fazem discípulos. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Nesse momento nós vamos distribuir os elementos da ceia, mas eu gostaria que você não perdesse esse ambiente profético do mover de Deus sobre o seu coração. Os nossos queridos obreiros vão estar partilhando com você os elementos da ceia. Você vai pegar. Todos aqueles que passaram pelas águas do batismo estão em comunhão com o Senhor, com o corpo de Cristo. Você vai desfrutar desse momento da ceia. Em poucos minutos nós vamos agora participar juntos. E eu gostaria que você agora pegasse com toda a devoção, junto com o ministério de louvor. Ao pegar, você cantasse, adorasse a Deus, externasse aos céus uma adoração genuína, uma adoração do seu melhor. Faça isso agora, o ministério de louvor pode ficar à vontade. Oh, aleluia!